Antes de começarmos essa oração, quero te convidar a desacelerar por um momento. Respire fundo, acalme sua mente e permita que seu coração se conecte com Deus. Não trate esse momento como algo comum, porque Deus pode falar com você agora. A palavra nos alerta em João 10:10 que o inimigo vem apenas para roubar, matar e destruir. E muitas vezes ele não age de forma óbvia. Ele trabalha no invisível, naquilo que não conseguimos perceber facilmente. Uma das maiores estratégias dele é nos deixar espiritualmente cegos. Não é uma cegueira física, mas algo muito mais profundo. É quando começamos a enxergar tudo apenas com os olhos naturais e deixamos de perceber o que Deus está tentando nos mostrar no mundo espiritual. E quando isso acontece, nos tornamos vulneráveis. Passamos a tomar decisões sem direção, a ignorar sinais importantes, a não perceber quando Deus está nos alertando. E sem perceber, vamos nos afastando do propósito que Ele tem para nós. Mas existe uma verdade poderosa. Deus nunca deixou de falar. Ele continua tentando alcançar você todos os dias. A questão é, você tem conseguido ouvir? Se essa mensagem já falou com você de alguma forma, escreva amém nos comentários e me diga, você sente que Deus tem tentado falar com você? Existe uma realidade que muitos ignoram, mas que é totalmente verdadeira. Estamos vivendo uma batalha espiritual todos os dias. Mesmo que não possamos ver com os olhos naturais, há uma guerra acontecendo. E ela envolve sua mente, suas decisões e sua vida com Deus. O inimigo sabe que não precisa aparecer de forma assustadora para te vencer. Basta te confundir. Ele trabalha através da distração, da dúvida e principalmente da decepção espiritual. Ele faz o errado parecer certo, o perigoso parecer inofensivo e o que te afasta de Deus parecer algo normal. E quando a pessoa está espiritualmente cega, ela nem percebe. A Bíblia nos ensina que Deus fala conosco no Espírito. É nesse lugar que Ele nos guia, nos corrige e nos direciona. É ali que sentimos paz ou inquietação diante de decisões. É ali que discernimos o que vem de Deus e o que não vem. Mas se essa conexão está enfraquecida, tudo fica confuso. Você começa a duvidar, começa a não ter certeza das escolhas, começa a perder a sensibilidade espiritual. E o mais perigoso, começa a achar que Deus está em silêncio, quando na verdade você que não está conseguindo perceber. Mas hoje isso pode mudar. Deus está te chamando de volta para um lugar de sensibilidade espiritual, de clareza e de direção. Agora me diz, você sente que precisa se reconectar mais com Deus espiritualmente? Escreve "Eu preciso" ou "Amém" nos comentários. Agora pense comigo por um instante. E se Deus já estiver falando com você há muito tempo, mas você simplesmente não consegue perceber? Isso acontece com mais pessoas do que você imagina. Muitos chegam a pensar que Deus se afastou, que Ele não responde ou até que não se importa, quando na verdade Ele continua falando, todos os dias. O problema não é a falta da voz de Deus, é a dificuldade de discernir. Quando estamos espiritualmente cegos, perdemos a sensibilidade. Deus tenta nos direcionar, mas não entendemos. Ele envia sinais, mas ignoramos. Ele alerta, mas seguimos outro caminho. E isso é perigoso, porque não se trata apenas de não ouvir Deus, mas de acabar ouvindo outras vozes. A Bíblia nos alerta que o inimigo pode se disfarçar como algo bom, como luz. Ou seja, nem tudo que parece certo realmente vem de Deus. Sem discernimento, é fácil se enganar. Você pode achar que está tomando uma decisão boa, pode acreditar que está no caminho certo, mas no fundo, estar sendo conduzido para longe de Deus. E o mais difícil é perceber isso sozinho. Por isso, Deus quer restaurar hoje algo essencial na sua vida: discernimento espiritual. A capacidade de reconhecer a voz dele, de diferenciar o certo do errado e de não cair em enganos. Me conta com sinceridade,
Você já tomou alguma decisão achando que era certa, mas depois percebeu que te afastou de Deus? Escreve: já passei por isso ou amém. A Bíblia nos dá uma orientação muito clara em 1 João 4:1. Não creiam em qualquer espírito, mas provem os espíritos para ver se eles vêm de Deus. Isso significa que nem tudo que sentimos, pensamos ou ouvimos vem realmente de Deus. Existe uma necessidade urgente de discernir, de testar, de avaliar espiritualmente. Mas aqui surge uma pergunta importante. Como podemos discernir se muitas vezes estamos confusos por dentro? A verdade é que o inimigo trabalha constantemente tentando nos influenciar. Ele tenta nos levar a tomar decisões erradas, a seguir caminhos que parecem bons, mas que nos afastam de Deus aos poucos. A verdade é que o inimigo trabalha constantemente tentando nos influenciar. Ele tenta nos levar a tomar decisões erradas, a seguir caminhos que parecem bons, mas que nos afastam de Deus aos poucos, e isso não é novidade. Desde o início, ele tenta enganar, tenta distorcer, tenta nos afastar do propósito. Mas existe algo poderoso que você precisa entender. Há uma luz dentro de você. Se você está em Cristo, existe algo em você que pode vencer toda a escuridão. Existe uma capacidade espiritual que Deus te deu para perceber, para entender e para não cair em engano. O problema é quando essa sensibilidade não é desenvolvida, porque discernimento não é automático. Ele precisa ser exercitado. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você aprende a reconhecer a voz dele, mais você percebe quando algo não vem dele. E isso muda completamente sua vida. Agora me diz, você sente que precisa desenvolver mais o seu discernimento espiritual? Escreve: quero discernir mais ou amém. A palavra de Deus nos ensina algo muito profundo em Hebreus 5:14. Aqueles que amadurecem na fé têm seus sentidos exercitados para discernir entre o bem e o mal. Isso nos mostra que o discernimento não surge do nada. Ele é desenvolvido. Ou seja, quanto mais você cresce em Deus, mais você começa a perceber com clareza o que vem dele e o que não vem. Mas deixa eu te falar algo importante. Nem tudo que parece bom vem de Deus. Às vezes, uma oportunidade parece perfeita, uma escolha parece certa, um caminho parece promissor, mas no fundo, pode estar te afastando do propósito de Deus. Isso acontece quando tomamos decisões apenas com base no que vemos, no que sentimos ou no que parece lógico, sem buscar direção espiritual. E muitos só percebem depois de um tempo de desgaste, de distância de Deus, percebem que aquele caminho não era o que Deus queria. E sabe o que faz a diferença? Intimidade com Deus. Quando você está próximo dele, fica mais fácil perceber: isso aqui não é de Deus. Esse caminho não tem paz. Isso não está alinhado com a palavra. Mas quando estamos distantes, tudo parece confuso. Por isso, hoje Deus está te chamando para crescer, amadurecer e desenvolver sua sensibilidade espiritual. Agora me conta, você já viveu algo que parecia certo no começo, mas depois percebeu que não vinha de Deus? Escreve: já vivi isso ou amém. Diante de tudo isso, surge uma pergunta essencial: como podemos vencer a cegueira espiritual e não cair em enganos? A resposta começa com algo simples, mas extremamente poderoso: oração. Quando você ora, você se conecta diretamente com Deus. Você abre um canal espiritual que muitas vezes estava bloqueado pela distração, pelo pecado ou pela falta de sensibilidade. A oração alinha o seu coração com o coração de Deus. É através dela que você pede direção. É através dela que você recebe clareza. É através dela que Deus começa a restaurar sua visão espiritual. Por isso, quando você se sente confuso, perdido ou sem discernimento, não se afaste de Deus, aproxime-se ainda mais, fale com Ele,
Abra seu coração, peça ajuda, porque Deus não ignora um coração sincero. E mais do que isso, você precisa começar a observar suas decisões. Pergunte a si mesmo: isso que estou fazendo agrada a Deus? Essa escolha me aproxima ou me afasta dele? Estou buscando a vontade de Deus ou apenas o que é mais fácil? Essas perguntas revelam muito. Quando você começa a se examinar espiritualmente, você começa a perceber onde precisa mudar. E é exatamente nesse lugar que a transformação começa. Agora me diz, você tem buscado a Deus em oração quando precisa tomar decisões? Escreve: vou orar mais ou amém. Além da oração, existe outro ponto essencial para vencer a cegueira espiritual: maturidade com Deus. Muitos querem discernimento, querem direção, querem ouvir a voz de Deus com clareza, mas não estão crescendo espiritualmente. E isso é um problema, porque quem não cresce acaba regredindo. E quando isso acontece, a pessoa se torna um alvo fácil para o inimigo. A maturidade espiritual faz com que você reconheça padrões. Você começa a perceber quando algo não está certo, quando uma decisão não tem paz, quando uma situação não vem de Deus. E isso acontece porque você passa a conhecer mais a Deus. Quem cresce em Deus, cresce na palavra. E quem está cheio da palavra não é facilmente enganado, porque tudo que aparece, tudo que surge, tudo que parece bom é comparado com aquilo que Deus já disse. E existe uma verdade poderosa: Deus nunca vai se contradizer. Se algo vai contra a palavra, não vem dele. Por isso, quanto mais você se alimenta da palavra de Deus, mais você desenvolve discernimento, mais você se protege espiritualmente e mais difícil se torna cair em enganos. Agora me conta, você sente que precisa crescer mais na sua vida com Deus? Escreve: quero crescer ou amém. Existe ainda algo que muitos ignoram, mas que tem um impacto direto na nossa vida espiritual: o pecado. Quando um cristão começa a viver no pecado, pouco a pouco sua sensibilidade espiritual vai sendo enfraquecida. Aquela clareza que antes existia começa a desaparecer. A voz de Deus parece mais distante e o coração já não responde como antes. O pecado não apenas afasta, ele também confunde. Ele abre brechas. E quando você abre uma pequena brecha, o inimigo não entra só um pouco. Ele tenta ocupar cada espaço que puder. Por isso, a palavra de Deus sempre nos alerta sobre o perigo de viver em práticas que não agradam a Deus. Não é sobre condenação, é sobre proteção. Porque quando você vive em santidade, você está protegido. Mas quando você se afasta disso, você fica vulnerável. E o mais perigoso é que, com o tempo, o errado começa a parecer normal. Aquilo que antes incomodava, já não incomoda mais. Aquilo que você sabia que era errado começa a parecer aceitável. E é exatamente aí que a cegueira espiritual se fortalece. Mas hoje é dia de mudança. Deus está te dando a oportunidade de fechar essas brechas, de se alinhar novamente com Ele, de limpar o coração e começar de novo. Agora me diz com sinceridade: existe algo que você sente que precisa deixar para se aproximar mais de Deus? Escreve: vou mudar ou amém. Mas existe uma notícia poderosa. Não importa o quanto você tenha se afastado, sempre existe um caminho de volta. Deus nunca fecha a porta para quem decide retornar. Talvez você se reconheceu em tudo isso. Talvez percebeu que perdeu a sensibilidade espiritual, que tomou decisões erradas ou que se afastou sem perceber, mas hoje não é dia de culpa. É dia de recomeço. O primeiro passo não é perfeito. É sincero. É reconhecer: Deus, eu preciso de Ti. Porque quando você dá esse passo, Deus já começa a agir. Ele começa a restaurar sua visão espiritual, começa a limpar sua mente, começa a trazer clareza onde antes havia confusão, e aquilo que estava perdido começa a ser restaurado. Deus quer te trazer de volta para perto,
quer restaurar sua intimidade, quer falar com você novamente, quer te direcionar com clareza. Mas tudo começa com uma decisão: voltar. E agora é o momento. Abra seu coração, reconheça e se prepare, porque na próxima parte vamos orar juntos por restauração, discernimento e libertação de toda cegueira espiritual. Agora me diz, você sente que hoje é o seu recomeço com Deus? Escreve: eu volto ou amém. Agora, com o coração preparado, vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, eu me coloco na Tua presença neste momento, com sinceridade e humildade. Obrigado por falar comigo, por não desistir de mim e por me trazer até aqui. Senhor, eu reconheço que em muitos momentos estive espiritualmente cego. Tomei decisões sem Te consultar. Segui caminhos que me afastaram da Tua vontade. Mas hoje eu me arrependo e volto para Ti. Perdoa meus erros, limpa o meu coração e remove tudo aquilo que não vem de Ti. Pai, eu Te peço, restaura minha visão espiritual. Abre meus olhos para que eu possa enxergar além do natural. Me dá discernimento para reconhecer a Tua voz e não cair em enganos. Me ajuda a crescer em Ti, a amar a Tua palavra, a buscar Tua presença todos os dias. Me fortalece nas minhas fraquezas e me dá força para resistir ao pecado. Fecha toda brecha que foi aberta na minha vida e me protege de toda decepção espiritual. Senhor, a partir de hoje, eu quero viver mais perto de Ti. Quero tomar decisões que Te agradam e seguir o caminho que o Senhor tem para mim. Obrigado, porque eu sei que o Senhor me ouviu e já está operando na minha vida. Em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração com fé, escreve amém e declara: minha visão espiritual está sendo restaurada